Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Um dia abençoado para a vida de todos vocês. Eu levantei essa madrugada por volta das 3 da manhã para orar e conversei com Deus um pouco e deixei para gravar esse vídeo agora pela manhã. Na verdade, eu queria deixar uma mensagem para vocês que estão no livro de Mateus, que é um livro que eu tenho meditado muito esses últimos tempos. No número 10, o seu versículo 14 e 15. Quero pautar esses versículos porque a palavra do Senhor, no livro de Mateus, no número 10, ele vai enviar os seus discípulos para pregar a mensagem dele por vários lugares, várias cidades, várias casas. E ele vai dizer a eles: você vai pregar o meu evangelho, mas lá haverá pessoas que não vão crer que Deus é na sua vida, que eu estou contigo, que vocês são profetas, que vocês são os meus discípulos. Alguns de vocês serão presos, chicoteados, machucados pela minha palavra. Outros de vocês serão expulsos. Mas lembre-se, quando você entrar em uma cidade ou em uma casa que não te receberem, não acreditarem na minha palavra, saia imediatamente de lá e sacuda a poeira dos pés, o pó que está nas sandálias de vocês e deixe lá a responsabilidade. A palavra dele manda sacudir a poeira dos pés. E eu estou dizendo, que eu entendo com essa palavra, que Jesus estava dizendo para eles: deixe a responsabilidade com eles, da não aceitação, de não crer que eu sou na vida de vocês, que foi eu que enviei vocês para essa missão. Então, se você entregou algo de Deus para alguém, em algum lugar, se você foi em missão para fazer algo de Deus em algum lugar, levar a mensagem de Deus para alguém que não crê que Deus é na sua vida, que Jesus que lhe enviou, que Jesus falou através de você, sacuda a poeira dos teus pés e deixa a responsabilidade com eles. Amém? Porque triste é um profeta profetizar na vida de alguém não acontecer, ou acontecer o contrário. Porque eu conheço pessoas, ou melhor, conheci uma pessoa de Deus que profetizava e acontecia coisas grandiosas. Sou prova viva disso. E hoje eu vejo a mesma pessoa profetizar e não acontecer, ou acontecer pior, o inverso daquilo que foi profetizado. E isso que deveria ser vergonhoso. Sabe por quê? Porque isso é sinal de Deus que aquela intimidade não existe mais, que aquele poder e autoridade que foi derramada sobre a vida daquele profeta não existe mais. Então é isso que a gente tem que se preocupar, sabia? Como está a nossa intimidade, a nossa credibilidade com Deus. Porque se você profetiza e acontece, todos verão que Deus é na sua vida, que você fala e Deus ele assina embaixo. Mas quando você profetiza e não acontece, ou pior, acontece o pior daquilo que foi profetizado, ou o inverso daquilo que você falou, é porque Deus ele está dizendo: não estou contigo, não estou nesse negócio, você perdeu a credibilidade comigo, você perdeu a intimidade comigo, eu não estou mais com você. Sabe por quê? E isso acontece, irmão, quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus para agradar quem está do nosso lado. Porque muitos têm escolhido fazer a vontade daqueles que estão do nosso lado, não desagradar aquele que está do nosso lado, do que fazer a vontade do Senhor. Aqueles que escolheram fazer bem, o bom, para satisfazer o ego de pessoas, do que fazer aquilo que é certo. Deixou de servir a Deus, deixou aquilo que Deus o confiou para agradar as pessoas que estão do seu redor. Então isso que é perigoso, você deixar de agradar o céu para agradar as pessoas que estão do seu lado. Então, irmãos, eu digo a vocês, não se preocupe. Se você foi enviado por Deus em algum lugar e não creram que Deus é na sua vida, te chamou de falso profeta, porque Jesus foi chamado de filho do diabo, de Bezebu, enviado do cão, quando ele foi profetizar em muitos lugares, quando ele foi pregar em muitos lugares a palavra de Deus. Ele não teve credibilidade. Não acreditaram que ele era filho de Deus, que ele era enviado de Deus para aquele lugar,
para aquela cidade, para aquelas pessoas. Então, eu e você, que somos servos de Cristo, que estamos tentando fazer aquilo que Deus ele nos chamou para fazer, também passará pela mesma coisa, porque Jesus disse que a gente passaria. Então, fique em paz, entrega a responsabilidade daqueles que não acreditam, daqueles que não crê, daqueles que não vê Deus na sua vida, entende? E deixa, e não seja igual àqueles que um dia tiveram a credibilidade com Deus, a intimidade com Deus de falar e acontecer. Perder por não querer se indispor com pessoas que não vão dar salvação a ele ou a ela. Entende? Porque hoje eu vejo muita gente deixando a obra de Deus para fazer a vontade de pessoas que não têm o poder de libertar, não têm o poder de salvar, não têm o poder de curar, não têm o poder de salvar a vida, a alma do inferno, né? Para fazer e deixar de fazer a vontade de Deus, aquele que realmente pode salvar a minha, a tua vida, aquele que realmente pode nos dar a vida eterna, aquele que realmente nos chamou para uma grande obra. Então, tem escolhido o caminho errado, tem perdido a credibilidade com Deus porque nada mudou. As mesmices continuam do mesmo jeito, mesmo sabendo, sentindo, vendo que as mãos de Deus já não trabalham como antes trabalhava sobre sua vida, mesmo sentindo que tem perdido a intimidade com Deus, né? A credibilidade com Deus de falar e ver acontecer, ver Deus assinar embaixo, continua na mesmice. Deus tem apertado o cinto, tem mostrado, não estou contigo neste negócio, você tem perdido a intimidade comigo, você tem perdido a credibilidade comigo porque deixou de fazer a minha obra para poder agradar quem está do seu lado. Então não quer agradar um homem, não quer agradar a mulher, não quer agradar ninguém, quer agradar a Deus. E deixa a responsabilidade com aqueles que não crêem que Deus é na sua vida, amém?